A passagem do Lula se assemelha àquela fábula também do galo e a joia. Então muitas pessoas acham que o Lula tem por finalidade, assim como ele próprio, né, ter saído aí ter ascendido, né, da classe trabalhadora ao poder de presidente, né, ao poder executivo. Só que como a passagem do galo e da joia, o objetivo dele não é fazer o bem, não é importante para ele, sabe? Ele precisa fazer o bem para a revolução. Então, assim, o grão do Lula não é o bem geral, o bem do povo, o bem do pobre, sabe? O grão do Lula é a revolução, sabe? É a castração das independências, é a castração da liberdade. É o governo uno, o governo do Estado, sabe? O Leviatã controlador. Essa é a joia do governo Lula, sabe? Aqueles que pensam que ele faz alguma coisa pensando no bem, ele faz alguma coisa para isso, sabe? A joia de um socialista é ter o apoio da maioria para fazer revolução, né? Os meios bons para o fim negativo, né? Igual as rãs que buscavam o rei, né? As rãs buscavam um rei, caso esse rei Bolsonaro aí, que seria daria oportunidade de transferir aí um governo muito mais próximo da escala de Platão, né? Um rei pelo menos de prata, né? Que não chega a ser um Sáenz, por exemplo, um rei filósofo, mas um rei de prata, um rei do exército, um rei da guerra. Mas as rãs parece que não se importaram muito, né? O povo rã parece que o povo não se importou muito e acabou votando aí, acabou pedindo a Zeus aí, através do voto, um outro rei, né? E aí agora já estão sofrendo já, né? Vão sofrer, né? Vão sofrer com o ataque da cegonha, né? Já estão sofrendo já com o ataque da cegonha. O povo forçou demais a sorte, né? Forçou demais a sorte e atrás dos ovos de ouro, né? Acabou elegendo lá dentro, matando a gança, né? Matando a prosperidade em busca de mais prosperidade, e essa ganância acabou matando a gança dos ovos de ouro, né? Então o povo quer o bastante, né? Essa é aquela pergunta da economia, o bastante, sabe? Então se o povo é insaciável, não reconhece o que é o bastante, como é que esse mesmo povo poderia viver debaixo de um sistema socialista em que o ditador dita o que é o bastante? Isso que é incompreensível, sabe? Isso que não dá para entender. A esquerda, sabendo dos objetivos da direita, a tática dela é dividir para conquistar, né? Então você pode ver assim, existe mais ou unir para conquistar, né? Ou dividir a direita para conquistar através da união da esquerda, né? Então, ou seja, dividir para conquistar ou unir mais. Por isso os canais de esquerda têm crescido bastante, porque eles são unidos, sabe? Diferente da direita, que não aprendeu com a esquerda ainda que a união faz a força. Então, e de alguma forma, esse movimento do Olavo, esse movimento bolsonarista serviu de alguma maneira como freio, assim, das ações da esquerda. Por isso que eles estão tão desesperados, assim, né? Como aquela fábula lá das lebres, da raposa e das águias. É isso que aprendemos com isso também, que essa união, o problema todo é a necessidade de unir, e ao longo do tempo as máscaras vão caindo, né? E aí começa a aparecer aí as raposas, né? Não dá para, diante do ataque, né? Do ataque das águias, né? Essa vulnerabilidade das lebres aí, que acreditavam que as raposas pudessem ajudar, né? Mas aí logo pouco tempo podemos ver que nesse meio político existem muitas raposas, pessoas neutras que ora se dizem amigas das lebres e ora se dizem amigas das águias, né? Então é preciso também manter distância. Por isso que a esquerda, como a esquerda precisa usar pessoas para a revolução, ela não quer saber qual é a índole da raposa, sabe? Ela quer a união da raposa, sabe? Por isso que é muito mais difícil para a direita conseguir uma união. Porque assim, como as raposas elas não têm índole alguma, elas servem de acordo com a proposta de poder, né? Elas servem usando o máximo, o objetivo delas, o fim delas é a glória, né? O cargo, etc. Elas servem muito bem para as águias, né? Mas servem pouco para as lebres, colocando assim as águias como a esquerda e as lebres como a direita. Então assim, totalmente vulnerável, tanto as águias quanto as raposas, e de outro modo as águias usam as raposas, né, como exército para destruir as lebres. Então assim,
Dá para perceber isso observando a fábula das ervas, a raposa e das águias. Disso tudo, rivais do passado, pelo menos nós temos ainda algo a comemorar ainda, porque grandes rivais do passado se uniram contra a esquerda, sabe? Então nem tudo está perdido, né? Você pode ver que no passado histórico do Brasil, os liberais e os conservadores disputavam poder, sabe? Eram inimigos antagônicos aí, mas com o tempo se uniram para combater o socialismo. Então, assim, apesar da permanência das raposas, houveram avanços, assim, isso é preciso considerar também. Se colocarmos aí, por exemplo, as raposas no sentido neutro, né, a terceira via, o centrão, o que elas querem é cargos, como líderes políticos, assim. Então, como uma vez que elas não conseguem alcançar as uvas, né, como as fábulas da raposa, como a fábula da raposa e da uva, então, como elas não conseguem alcançar as uvas, elas se voltam contra o vinhedo, dizendo que não tem nada de bom ali, que nada presta, né? Então geralmente é isso, eles lutam para conquistar cargos, né? Se travessem de direitistas, de bolsonaristas para ocupar algum cargo, né? Algum tipo de poder, e uma vez que eles não conseguem, eles começam a desdenhar, né? Como uma raposa e as uvas, né? E aí do outro lado, enquanto as formigas de direita trabalham, as cigarras petistas fazem a festa. Por isso que agora elas estão alegres, né? Mais alegres do que nunca, né? Com o retorno do benefício, né? Com o retorno do benefício.